Olá, alunos de Geometria B! Nesse vídeo nós vamos falar sobre os cones. Mas, antes de falar sobre os cones, vamos falar sobre superfícies cônicas. Então, superfície cônica, a gente precisa de uma curva, uma linha qualquer. Então, tenho aqui uma linha e um ponto. A superfície cônica vai ser formada pelas retas que passam por esse ponto e por essa curva. Então, aqui eu fiz uma dessas retas, essa reta é chamada de geratriz da superfície cônica e aquela linha é chamada de diretriz. À medida que eu movo esse meu ponto aqui em cima dessa linha, em cima da diretriz, eu vou tendo várias retas aqui que vão formar a minha superfície cônica. Então, aqui eu tenho a superfície cônica, passando aqui em cima da minha curva. Tenho a superfície cônica. Bom, perceba que formaram duas partes, né? A gente pode pensar assim em duas partes, uma aqui para cima desse ponto, outra aqui para baixo desse ponto. A gente chama de folhas. Então, a gente tem duas folhas na superfície cônica. Vou girar aqui um pouquinho a figura para a gente ver aqui essa superfície cônica. Então, formada por duas folhas e aqui não está totalmente preenchida, né? Mas seria totalmente preenchida aqui na superfície cônica. Essa linha era uma linha qualquer aqui, mas pode ser uma linha poligonal, aberta, fechada, pode ser uma elipse, uma hipérbole, uma parábola, uma curva qualquer. Se essa curva for uma circunferência, nós vamos ter uma superfície cônica circular. Então, agora a minha diretriz é uma circunferência, e as retas geratrizes aqui percorrendo toda essa circunferência vai formar uma superfície cônica circular. Superfície cônica circular, que tem duas folhas, né? Tem uma folha aqui embaixo, tem uma folha gerando lá em cima. Então, essa é a superfície cônica circular. Se nós considerarmos apenas uma dessas folhas, aí nós chamamos de cone. Então, ao invés de pegar toda a reta, eu vou pegar semirretas. Semirretas que partem desse ponto e passam pela circunferência. Então, agora eu tenho como diretriz uma circunferência, mas eu não vou pegar toda a reta, eu vou pegar as semirretas que tem a origem, né, nesse ponto aqui e passa pela circunferência. Então, agora eu estou com uma superfície cônica circular, mas só com uma folha delas. E nesse caso, nós chamamos de cone, cone circular. Só que ainda é um cone ilimitado. Então, esse aqui é um cone circular ilimitado, né? Ele vai aqui infinitamente lá para baixo, né? São semirretas. Então, o que seria o cone? Ao invés de pegar retas ou semirretas, eu vou pegar só os segmentos, que tem uma extremidade nesse ponto e a outra extremidade na circunferência. Mas assim como nos outros sólidos que nós construímos, nós trabalhamos também com o interior da figura. Então, eu vou pegar aqui todo o círculo e o meu cone será a reunião dos segmentos que tem uma extremidade nesse ponto inicial e a outra extremidade no círculo. Então, aqui um cone vai ser a reunião de todos esses segmentos, né? Inclusive aqui passando pela circunferência, aqui, né? Na borda do círculo. Então, esse é um cone. Vamos falar agora sobre os seus elementos, então. Bom, nós já sabemos que esses segmentos que vão do ponto dado até a diretriz são chamados de geratrizes. Então, nós temos aqui geratriz. O ponto inicial, esse ponto dado aqui, é chamado de vértice do cone. O círculo aqui é chamado de base do cone. A gente tem uma base do cone, uma base de centro O e raio R. Esse segmento que liga o vértice ao centro da base é chamado de eixo. E temos também a superfície lateral. Então, a superfície lateral vai ser a reunião de todas as geratrizes
que tem uma extremidade em cima da circunferência, né? Não em todo o círculo, mas em cima da circunferência. Então, tem uma superfície lateral. A altura do cone é a distância do vértice até o plano que tem essa circunferência, até o plano da base. Então, a gente tem aqui uma altura, vou chamar aqui de H. Em relação à classificação, nós podemos ter cones retos ou oblíquos. Então, cone reto é aquele em que o eixo é perpendicular ao plano da base, cone reto. E cone oblíquo é quando o eixo não é perpendicular ao plano da base. Então, cone oblíquo. E aqui embaixo eu já coloquei a seção meridiana. Então, o que é a seção meridiana? É a interseção do cone com um plano que contenha o eixo. Então, se eu passar um plano aqui que contenha o eixo, eu vou formar aqui um triângulo. Nesse caso, quando o meu cone é reto, a geratriz aqui do lado direito é igual à geratriz do lado esquerdo. Eu vou ter sempre um triângulo isósceles. Então, se o meu cone é reto, minha seção meridiana é um triângulo isósceles. No caso do oblíquo, do cone oblíquo, quando eu passar uma seção meridiana, um plano qualquer aqui que passe pelo eixo, a minha seção meridiana pode ser um triângulo escaleno qualquer. Não tem nenhuma relação aqui entre os lados. No reto fica isósceles. E tem o caso particular. O caso particular é quando a gente tem um triângulo equilátero. Quando esse triângulo é equilátero, a gente diz que o cone ele é equilátero. Então, nós temos um cone equilátero. Se eu tiver a geratriz e aqui embaixo o diâmetro igual à geratriz, nós teremos então um cone equilátero. Se a geratriz é 2 vezes o raio, então nós temos um cone equilátero. Caso particular. Ainda que no cone reto, a gente consegue determinar a altura utilizando aqui triângulo retângulo. O eixo aqui ele é perpendicular à base, então aqui a gente tem um ângulo reto. Então, a altura fica facilmente determinada aqui por esse triângulo retângulo. Já no oblíquo, a altura não vai coincidir lá com o eixo, né? Mas também, de alguma forma, deveremos encontrar aqui um triângulo retângulo para tentar trabalhar, né? Ou usando aqui o eixo, ou usando uma geratriz que a gente conheça, usando ou o ângulo de inclinação, de alguma forma aqui para construir esse triângulo retângulo. Agora, em relação à área do cone, a gente tem a base tanto do cone reto quanto do cone oblíquo como sendo uma circunferência. Então, a área da base, qualquer um dos casos, πr ao quadrado. E a gente só tem uma base, né? No cone a gente só tem uma base. E a área lateral? O que vai acontecer com a área lateral? Bom, primeiro vamos olhar para o cone reto. Se nós recortarmos aqui, né, uma geratriz desse cone e abrirmos essa figura, né, planificarmos, nós teremos a seguinte representação aqui, ó. Seria um setor aqui, ó. Então, abrindo o cone, a gente fica com essa figura, fica com um setor circular. Esse setor circular, ele é um pedaço, né, de uma circunferência que tem raio G. E o comprimento desse setor circular, ele envolve aqui, ó, toda a circunferência da base do cone, né? Quando a gente abre toda essa circunferência aqui, vem parar aqui nesse comprimento desse setor circular. Então, esse comprimento, 2πr. O raio desse setor circular, G. E aqui tem um ângulo de abertura θ, né? A gente não tem esse θ, mas a gente pode calcular se a gente tiver essas informações. Se a gente tiver o raio, se a gente tiver a geratriz, a gente consegue calcular esse ângulo aqui. Como faremos isso? Bom, vamos pensar na circunferência total aqui, na circunferência inteira de raio G. A circunferência inteira de raio G, o ângulo seria, podemos usar ou em graus ou em radianos, né? Seria 360, ou, como eu já estou usando aqui radianos, seria 2π. Então, se eu tiver 2π, se eu tiver aqui a circunferência inteira, qual seria o comprimento da circunferência inteira? O
O comprimento da circunferência inteira é 2πg. Lembra que agora o raio dessa circunferência que eu estou tratando aqui é g. Esse r aqui é o raio da circunferência da base do cone. Então, cuidado para não confundir aqui. Então, se eu tiver a circunferência inteira, o comprimento dela é 2πg. Mas eu não tenho a circunferência inteira. Eu tenho um pedaço aqui que envolve só esse ângulo θ. E esse ângulo θ me dá esse comprimento aqui, 2πr. Então, numa regrinha de 3 aqui, a gente consegue calcular, se a gente tiver g e tiver r, a gente consegue calcular o valor de θ. Aqui, 2πg vezes θ é igual a 2π vezes 2πr. Então, θ vai ficar igual a 2πr sobre g. Radianos, né? A gente está trabalhando aqui com radianos. Ok, esse é o valor desse ângulo aqui. Mas o que a gente quer saber é a área dessa superfície, né? Eu quero saber a área lateral desse cone, então eu quero a área desse setor circular. Da mesma forma, podemos usar uma regrinha de 3. A gente sabe a área da circunferência inteira, seria πg ao quadrado. O raio aqui é g, a área da circunferência total seria πg ao quadrado. Mas aí eu vou restringir só a esse ângulo aqui, θ. Ou ainda, posso fazer em relação a θ e a área, ou posso fazer em relação ao comprimento e a área. Né? Duas regrinhas de 3 possíveis aqui para a gente calcular essa área. Vou fazer pelo comprimento. Vou fazer, se eu tiver a circunferência inteira, o comprimento é 2πg. E a área da circunferência toda, πg ao quadrado. Agora, o comprimento só desse pedaço aqui, 2πr. E a área é a área que eu quero calcular, né? A área lateral do cone. Então, aqui eu estou usando o comprimento, aqui é a área. Okay? Só de um pedacinho e depois só do pedaço, né? E da circunferência inteira para fazer a regrinha de 3. Então, daqui a gente vai conseguir calcular a área lateral. Então, a área lateral vai ficar 2πr vezes πg ao quadrado sobre 2πg. Ou seja, a área lateral do cone circular reto é πrg. Π vezes r vezes g. Essa é a área lateral do cone. Ok? E aí, o que acontece agora com... Bom, antes disso, a área total, né? A gente fez a área da base, fizemos a área lateral. Então, a área total desse cone circular reto é a área da base mais a área lateral, ou seja, a área total. A área da base era πr ao quadrado, a área lateral πrg, ou seja, πr que multiplica r mais g. Essa é a área total do cone circular reto, onde r é o raio da base e g é a geratriz. Ok, mas e o que acontece com o cone oblíquo? Cone oblíquo. Acontece algo parecido com o que acontece com o cilindro, né? Se nós cortarmos aqui uma geratriz e abrirmos, já não vai ficar mais um setor circular. Vai aparecer uma curva. Deixa eu colocar aqui, ó. Vai aparecer aqui uma curva. Ó. E aí, para calcular essa área, já não fica simples, né? Assim como acontecia lá com o cilindro, já não fica tão simples. A ideia é parecida com o que a gente fez lá. Passar aqui um plano cortando a 90 graus, né? Então, se eu passar um plano cortando aqui a 90 graus com a geratriz, eu vou ter aqui, agora já não mais uma circunferência, né? Mas a interseção desse plano com o cone vai ser aqui uma outra figura, uma elipse. E aí, a gente vai precisar fazer alguns ajustes aí para fazer esse cálculo. Mas que não está no escopo dessa nossa disciplina. A gente vai trabalhar com a área lateral só de cone circular reto. Para finalizar o volume, como calculamos agora o volume do cone? Usaremos novamente o princípio de Cavalieri, mas agora eu vou comparar
o volume do cone com o volume de um tetraedro. Estou usando aqui um tetraedro. Então, eu vou supor que eu tenho um cone e um tetraedro que possuem bases de mesma área. Então, aqui na base do cone eu tenho uma circunferência de área B1. Na base do tetraedro eu tenho um triângulo de base B2. E eu vou supor que eles têm a mesma área. B1 é igual a B2. Além disso, eu vou supor que esse cone e esse tetraedro têm a mesma altura. Então, se eu chamar de H1 a altura do cone e de H2 a altura do tetraedro, H1 é igual a H2. Essa altura eu vou chamar de Hzinho. Tá? A altura deles eu vou chamar aqui de Hzinho. É a mesma altura. Bom, o que a gente precisa para usar o princípio de Cavalieri? Primeiro eu vou colocar os dois sobre um mesmo plano, né? Vou colocar eles aqui sobre um plano alfa, situados no mesmo semi-espaço, então os dois estão aqui para cima. E aí eu vou cortar esses sólidos aqui por um plano paralelo ao plano da base. Um plano qualquer aqui paralelo à base. O que a gente precisa para usar o princípio de Cavalieri? A gente precisa mostrar que a área dessa figura aqui, que é a interseção do plano com esse sólido, e a área dessa figura, que é a interseção do plano com esse sólido, eu tenho que provar que são iguais. Se cada corte aqui por um plano paralelo formam figuras de áreas iguais, então esses sólidos possuem o mesmo volume. Então a ideia aqui é mostrar que B1', a área aqui dessa circunferência pequena, é igual a B2'. Isso é o que eu quero mostrar, que essas áreas são iguais. B2' é a área desse triângulo aqui. Bom, quando nós estudamos tetraedros, nós vimos que existe uma razão de semelhança entre essas áreas aqui. Então, nós já fizemos isso lá atrás. Aqui eu só vou relembrar. A gente tem que B2' sobre B2. Então, a área desse triângulo aqui sobre a área desse triângulo aqui de baixo tem uma razão de semelhança que é H' sobre H ao quadrado, onde H' é a altura desse tetraedro que formou aqui em cima e H é a altura do tetraedro inicial, o tetraedro grande lá inicial. Então, isso aqui nós fizemos anteriormente lá quando estudamos tetraedros. Agora, eu preciso provar que também tem essa mesma razão de semelhança entre essas áreas. Então, para isso, eu vou fazer alguns triângulos aqui para a gente provar essa razão de semelhança. Primeiro, eu vou fazer aqui a altura desse cone, e vou considerar aqui dois triângulos retângulos que eles passam aqui, ó, pelo centro das circunferências, e aqui é a altura. Então, esses triângulos são retângulos, ó, tem um triângulo aqui e o outro triângulo aqui, paralelo aqui a esse de baixo. Bom, a altura desse triângulo aqui de cima é H' e a altura do grandão aqui é H. H' e H. Eu vou mostrar aqui a razão de semelhança V1. Aqui esse ponto aqui eu vou chamar de O', né? E esse aqui eu vou chamar de O. São os centros das circunferências. Então, a gente tem uma razão de semelhança, são triângulos semelhantes, são dois triângulos retângulos, possuem aqui o mesmo ângulo, né? O mesmo ângulo lá em cima. Então, são triângulos semelhantes, então existe uma razão de semelhança. VO' sobre VO é igual a H' sobre H. H' sobre H. São triângulos semelhantes, eu posso fazer aqui uma razão de semelhança. Agora eu vou esquecer esse triângulo, eu só queria esse triângulo para fazer essa igualdade aqui. Agora eu vou usar outro triângulo aqui, vou apagar esse triângulo aqui. E vou usar outro triângulo que vai envolver o eixo também. Vai envolver o eixo aqui. Então, passa lá no O' e aqui embaixo no O. Só que eu vou até a geratriz aqui, ó, para fazer o raio. Eu quero o raio agora, aqui, ó, trabalhar com o raio dessas circunferências. Então, eu estou com um triângulo aqui, grande, e um outro pequeno aqui. Esses raios são paralelos, eu vou chamar esse raio aqui de R' e esse raio aqui de R. Eu estou novamente com triângulos semelhantes, paralelo aqui, mesmo ângulo, estou com triângulos semelhantes. Então, a gente sabe que VO' sobre VO é igual a R' sobre R.
R' sobre R. São triângulos semelhantes, eu posso fazer a razão de semelhança aqui entre os lados desses triângulos, ok? Bom, então daqui a gente tira aqui R' sobre R é igual a H' sobre H. H' sobre H. Okay? Agora vamos guardar isso aqui. O que eu estou querendo é fazer a razão de semelhança entre as áreas dessas circunferências. Então vamos lá. Quero fazer B1' sobre B1. B1' sobre B1. Deixa eu colocar mais para cima aqui. B1' é a área da circunferência aqui de cima, né? Essa circunferência pequena aqui, ó. Ela tem raio R', chamei lá de R'. Então, essa área é πr' ao quadrado. A área da circunferência da base, πr ao quadrado. Eu vou cortar ali o π com π, vou ficar com R' sobre R ao quadrado. Mas R' sobre R a gente acabou de ver que é H' sobre H. Eu vou ficar com H' sobre H ao quadrado. Então, a razão de semelhança entre as áreas dessas circunferências também ficou H' sobre H ao quadrado. Bom, então, B1' sobre B1 é igual a B2' sobre B2. Né? Juntando aqui, eu vou ficar com B1' sobre B1 é igual a B2' sobre B2. Só que, por hipótese, B1 é igual a B2. Eu peguei as figuras aqui como tendo a mesma área da base. B1 é igual a B2. Disso segue que B1' é igual a B2'. Que era o que a gente queria mostrar. As áreas dessas seções são iguais. Então, esses dois sólidos possuem o mesmo volume. Só que o volume do tetraedro a gente sabe calcular. O volume desse tetraedro é a área da base vezes a altura. O volume desse tetraedro, um terço, desculpa. 1/3 da área da base, que é B2, vezes a altura, que é H. Então, a gente sabe calcular aqui o volume desse tetraedro. Mas o volume desse cone é igual. Então, o volume desse cone vai ser 1/3 de B2 vezes H. São iguais, B2 vezes H. Mas B2 é igual a B1, né? Então, a área do cone é 1/3 da base vezes a altura. Eu vou chamar só de B agora a área dessas bases aqui que são iguais. Vou chamar só de B, né? Seria B1 aqui. Vou chamar só de B. Então, o volume do cone, 1/3 da base vezes a altura, é a mesma coisa do volume do tetraedro. Agora segue mais uma lista de exercícios sobre cones. Se tiverem dúvidas, postem no fórum e bons estudos!